Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Salmos de número 100. E enquanto você localiza os Salmos de número 100, eu quero agradecer ao nosso pastor, Manuel Panzo, pela oportunidade, pela confiança e pelo, não convite, né? Mas pelo mandato, amém? Aqui nos convidam, aqui nos falam. Aleluia. Nos convidam a nossas igrejas, mas aqui é uma ordem a ser cumprida. Amém? Glória a Deus. Eu tenho dito, eu sou o único pastor que tem um pastor. Aleluia. 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 Já encontrou Salmo 100? Ok. Eu quero ler na NVI, nova versão internacional, porque tem algumas coisas aí que eu preciso. Amém. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graça nessa manhã. Obrigado porque temos a plena certeza da tua presença nesse lugar. O Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. O teu nome tem sido glorificado entre todas as nações e com certeza o teu nome há de ser glorificado nessa manhã. Enquanto estamos aqui, Senhor, somos teus, permaneceremos teus. Continue conosco por amor ao teu nome. Usa-nos para a honra e a glória do teu santo, bendito e eterno nome. Fale conosco nesta manhã. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor com o coração. Todos tomar assento, por gentileza. Muito obrigado pela tua presença nessa manhã, nesse culto maravilhoso, amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesta manhã. Aleluia. Eu quero nesta manhã partilhar a palavra do Senhor neste livro de Salmos de número 100. E a Bíblia diz que é salmo de ações de graças ao Senhor. Mas antes de eu entrar no tema e falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, quando o Manuel estava a contar o seu testemunho, eu lembrei-me de algo, porque quando eu fui visitar o Manuel, ele disse-lhe que o pastor havia orado por ele, e nós oramos apenas declarando e crendo na oração que já tinha sido feita. E nós falávamos em concordância a oração que já tinha sido feita. E quando eu levei ele ao hospital para tirar a tala, depois ele ligou para mim e ele disse que o médico lhe falou que tem que meter gesso e ele não queria meter gesso. E eu não falei com ele, mas eu fiquei assim receoso e falei: Deus, se nós já oramos para que não se colocasse o gesso, como é que agora os médicos querem mais colocar gesso? Como é que isso é possível? E uma experiência que eu tive com Deus, de tempo em tempo me faz lembrar. É meio engraçada, mas para mim foi muito marcante. Quando eu comecei a aprender a cozinhar na casa da minha mãe, eu aprendi que para você cozinhar um arroz e ele sair conforme a minha mãe gostava, né, solto, você tem que medir a quantidade de água do arroz. E você tem que confiar na quantidade de água exata.
Se você acrescentar mais um bocadinho de água, o arroz sai pago. Mesmo que você em cima tiver a ver que ele não está cozido, não prova o arroz em cima. Deixa que provar um bocadinho mais embaixo. Porque se você acrescentar, vai ficar pago. E uma vez Deus falou comigo isso quando eu cozinhava, porque Deus me disse assim como você acredita que a quantidade de água exata que você meteu é suficiente para você ficar pronto, acredita que a oração que você faz é suficiente. Mesmo que em cima você não está vendo, o arroz está pronto. O arroz está pronto. Em outras palavras, está a dizer que nós precisamos ter fé suficiente quando nós oramos, acreditar que a oração que nós fizemos deu certo. Mesmo que aparentemente você não está vendo que as coisas deram certo, mas acredita. Quando você meter a colher um pouco mais no fundo, você vai ver que deu certo. Quando você duvida, você estraga tudo. Quando você duvida, você estraga o milagre. Então aprende, aleluia, a confiar na tua oração. Aprende a acreditar no Deus que você serve. Aprende a acreditar no Deus que você está adorando, porque é um Deus vivo, é um Deus que ouve e é um Deus que responde. Aleluia. Fala do teu irmão, nunca mais duvida da tua oração. Não, ele fala bem, nunca mais duvida da tua oração. Aleluia. Que o nosso bom Deus seja louvado. Mas nesta manhã eu quero falar debaixo do tema: Deus também recebe. Aleluia. Deus também recebe. Nós estamos num tempo, estamos e crescemos assim, e conhecemos um Deus que apenas dá. Conhecemos um Deus que, como às vezes nosso pastor fala, chega a ser uma espécie de multicaixa que nós chegamos e pedimos, dá. Mas porque fomos ensinados que nós temos um Deus que dá, mas nunca ou poucas vezes nos ensinam a respeito de um Deus que recebe. Mas nós temos um Deus que também recebe. Deus não apenas dá, Deus também recebe. Quando nós vamos encontrar a definição de receber, receber quer dizer tomar aquilo que é oferecido ou fazer cobrança do que é devido. Aleluia. Tomar aquilo que é oferecido ou fazer cobrança do que é devido. As duas definições, e tem outras, são boas e apropriadas para nós nessa manhã. Tomar o que é oferecido. Porque quando nós vamos em Gênesis, no princípio, quando encontramos Caim e Abel, nós vemos que esses dois irmãos, eles vão diante de Deus para oferecer, para dar as suas ofertas. Por quê? Porque eles haviam aprendido que Deus não apenas dá, mas Deus também recebe. Eles entenderam que o Deus que lhes deu também merece receber. Só que o Deus que recebe, em Gênesis, nós podemos aprender que Ele não apenas recebe, Ele também rejeita. Aleluia. Deus recebe, mas Deus não apenas recebe, Deus também rejeita. Por que Deus também rejeita? Nós aprendemos com esses dois irmãos. Deus rejeita quando nós não demos de coração, e Deus recebe quando nós demos de coração. A melhor oferta, amados e queridos, não é aquela que sai do bolso para o gasofilácio, ou aquela que sai da despensa para a mão de alguém, mas a melhor oferta é aquela que sai do coração para outra pessoa. A oferta, ela não começa no momento em que você põe a mão no bolso. A oferta começa no momento em que você pensa em oferecer algo a Deus. Quando você pensa no teu coração em oferecer algo a Deus, naquele exato momento você já ofereceu. E quando você pensa em oferecer algo a Deus na tua mente, não recua. Por quê? Porque basta você pensar em dar algo a Deus, você já o fez. E Deus já tomou aquilo para Ele. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que põe a mão no arado e recua. Estou a dizer que quando você coloca no teu coração oferecer a Deus um valor, oferecer a Deus alguma coisa, ainda que vier circunstância para tentar frustrar o teu pensamento, seja fiel no que você pensou. Seja fiel naquilo que você colocou no teu coração e dê ao Senhor. Não recua, porque quando você dizer não, tem pessoas que
voltem atrás com a sua palavra. Quando você decide fazer alguma coisa para Deus, faça de coração. Por isso eu estou a dizer que Deus que recebe também é o Deus que rejeita. Então, nessa que Deus recebe e Deus rejeita, Deus nem sempre recebe a oferta de muitos. Às vezes Deus rejeita a oferta de alguns e recebe a oferta de outros, assim como foi com Caim e Abel. Deus recebeu de um, mas rejeitou de outro. E Deus explica por que ele rejeitou. E Deus não só explica por que ele rejeitou, mas Deus instrui para que, quando voltar a fazer, faça bem. Porque Deus não é aquele que vai te rejeitar apenas, vai te rejeitar, não. Ele vai te falar, está errado. Vai te explicar por que você errou e vai te mostrar como você deve fazer. E nessa manhã eu vim mesmo pregar à igreja do Senhor que nós estamos esperando um Deus que recebe, não apenas um Deus que dá. E quando nós falamos em receber ou em dar algo a Deus, nós sempre pensamos que só pode ser finança. Nós sempre pensamos que só pode ser algum bem material. Mas deixa de dizer que Deus é um ser espiritual. Se Deus é um ser espiritual, o que nós precisamos dar a Deus é espiritual. Por isso que as nossas reuniões, os nossos cultos são espirituais. Todavia, muitos entram pelaquela porta para receber e poucos entram para dar. Nota-se que quando você entra num culto para dar, você não precisa que o dirigente sobe no púlpito e fala, começa a orar, porque você veio para dar. E logo que você entra, os teus joelhos se dobram, porque você veio para dar. Quem vem para receber, ele chega no culto e ele senta. E ele fica esperando o dirigente subir. E depois ele fica esperando o grupo de louvor lhe dizer, comece a orar. E outros ainda no momento da oração, porque eles não vieram para dar, vieram para receber. Então eles ficam ainda no fone, outros ficam distraídos com outras coisas, outros ficam pensando em outras coisas. Todavia, eles não vieram para receber, ou não vieram para dar, eles vieram para receber. E deixa-me te dizer que o mais abençoado não é aquele que recebe. O mais abençoado é aquele que dá. Mede-se a prosperidade de um homem não por aquilo que ele recebe. Mede-se a prosperidade do homem por aquilo que ele dá. Então, se você se coloca na posição sempre de receber, você ainda não cresceu. Porque os que crescem entendem que há uma lei no reino espiritual que diz que o maior servirá ao menor. E o menor é servido pelo maior. O que quer dizer que sempre se sente que servem, você é menor. Mas quando você começa a servir, você é maior. Só que muitos têm o entendimento de que, porque estão ali servir, eles são maiores. Sentem-se rei na cadeira do trono, porque estão ali servir. Meninos, no reino celestial, presidente não é servido. No reino celestial, rei não é servido. No reino celestial, rei é que serve. Aleluia. Por isso que Jesus ele veio para servir. E ele disse que o maior é aquele que serve. E a Bíblia está dizendo em Salmos 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo. Deixa eu dizer à igreja que a igreja não é um lugar de desamparado. A igreja não é um lugar dos tristes. A igreja não é um lugar dos necessitados. A igreja não é um lugar dos envergonhados. A igreja não é um lugar dos cabisbaixos. A igreja não é um lugar dos que choram. A igreja é o lugar dos que celebram. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Por que você chora tanto? Porque você pensa que Deus só tem que te dar. Você ainda não compreendeu que Deus já te deu. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você ainda chora porque você não compreende que Deus já te deu. E você continua a querer receber de Deus alguma coisa quando Deus já te deu. Quando você entender que Deus te deu a vida, quando você entender que Deus te deu a salvação, quando você entender que Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você não vai querer receber, você vai querer dar. Pessoas querem receber porque não reconhecem aquele a quem deve dar.
Aleluia. Quem dá alguma coisa é porque reconheceu a quem ele está dando. Quem não reconhece não dá. Mas quem dá, reconhece. O verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Em outra versão diz: reconhecei que o Senhor é Deus. Quando você reconhecer que o Senhor é Deus, que foi o Senhor quem te fez, e nós somos dele e povo dele, não fomos nós quem nos fizemos, mas Deus é quem nos fez, nós vamos deixar de entrar na presença do Senhor com lágrimas. Porque ainda há pessoas que pensam que Deus só ouve oração com choro. Ainda há pessoas que pensam que Deus só ouve o clamor quando ele começa a chorar. Entenda que você alegra mais o coração de Deus quando você está celebrando do que quando você está chorando. Você alegra mais o coração de Deus quando você está passando pelo vale da sombra da morte e em vez de você murmurar, você está celebrando. Você adora mais o coração de Deus e alegra mais o coração de Deus quando você está na cadeia e os teus pés estão amarrados e as tuas mãos estão amarradas e você está a louvar ao Senhor. Porque se Paulo e Silas na cadeia chorassem, creio eu que aquelas algemas e aquelas cadeias não podiam rebentar. E o que fez rebentar é porque eles não estavam a chorar. Eles entenderam que Deus não é um Deus só que dá. Deus é um Deus que recebe também. Então, em meio aos problemas, eu não vou apenas pedir que Deus me dá. Por isso é que muitos saem da igreja, porque querem um Deus que só dá. E vem na igreja com a mente de um Deus que só dá. E quando não recebem de Deus, se frustram porque Deus não dá. E alguns só celebram, só alegram e quando recebem alguma coisa, porque alguma coisa física, porque não compreenderam ainda que as coisas espirituais são mais eternas que as coisas físicas. Alguns valorizam ainda mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Valorizam mais o material do que a salvação. Por isso não se alegram com o Senhor. Por isso não celebram ao Senhor. Porque eles não estão a entender que têm a vida eterna. Não celebram ao Senhor porque eles não estão a entender que Cristo em nós, a esperança da glória. Eles não estão a compreender que Cristo está dentro deles. Quando você entender que Cristo está dentro de você, você vai passar a vida a celebrar o Senhor. Comendo ou não comendo, você vai passar a vida a celebrar o Senhor. Sabe por quê? Porque quem está em você é Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso. Você precisa compreender que quem está dentro de você não é uma pessoa qualquer. Quem está dentro de você é aquele que estava no princípio com Deus. Quem está dentro de você é a palavra viva. Quem está dentro de você é o verbo que se fez carne. Quem está dentro de você é aquele que olhou para o mar, olhou para o vento e disse: aqueitai-vos. É Ele que está dentro de você. Quem está dentro de você é aquele que olhou para o menino que estava sendo levado pela sua mãe e ser enterrado e disse: calma, levanta-te, ó menino, a ti lhe digo, levanta-te, toma. Ele está dentro de você. Quando você compreender que o que nós cantamos aqui, eu creio que Cristo é a vida, eu creio que Cristo é a cura, e Ele está dentro de você, você não vai ter motivo de entrar na igreja, como diz um pregador que eu conheço, com uma cara como se comeu, bebeu vinagre. Não, você não vai entrar na igreja com a cara amargurada. Não, você não vai entrar na igreja com a cara para baixo. Não, à espera que te perguntam o que se passa contigo, à espera que te perguntam como está a tua vida, à espera que sentam perto de você, à espera que as pessoas olham para ti e mendigam amor. Você não precisa que as pessoas te oferecem o amor, porque você tem o amor. Quando você compreender o que você carrega e o Deus que você serve é um Deus que dá, você vai entender que você tem para dar. Eu tenho dito ultimamente que eu sou uma boa notícia. Você pode me dizer amém, não faz mal, eu sei que eu sou uma boa notícia. O teu amém não me faz muita diferença porque eu sou uma boa notícia. Porque antes de você acreditar que eu sou uma boa notícia, eu acredito que eu sou uma boa notícia. O Senhor está manhã.
Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Não é Deus quem nos serve, é nós que servimos a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Quando você está servindo ao Senhor com alegria, você não precisa que lhe dão vara. Quando você está servindo o Senhor com alegria, não precisa que te empurram. Quando você está servindo o Senhor com alegria, não precisa que toda hora te digam para vir na igreja. Servir ao Senhor com alegria. Tem pessoa que não sabe servir ao Senhor, pensa que está fazendo um papel ao pastor. Tem pessoa que não sabe servir ao Senhor, pensa que está fazendo um favor à igreja. Tem pessoa que não sabe servir ao Senhor, pensa que se ele não vir tocar, ninguém mais vai tocar e o mundo não vai ser bom. Azar teu, com todo o setor que Deus deixar nesse lugar, e nós vamos adorar, e nós vamos exaltar. Deixa eu claramente que alguém nesta manhã, o mundo não é por tua causa, nós não cultuamos porque você está aqui. Você não voltou do culto, o culto é para Deus, o culto é para o Senhor, o culto é para o Rei, o culto é para aquele que vive e reina. Então, meu irmão, se você não vir no culto hoje, você que perde. Se você não vir no culto terça, você que perde. Nós sentimos pena de você. Nós entendemos que a salvação é importante e que temos o ministério da reconciliação. E sabemos que se você não se aproximar de Deus, vai no inferno. Está mandando atrás dele porque você é importante, porque você é uma alma. Não se acha o último pacote, mas gosta do pacote. E como dizem, sempre sai partida. Porque contigo ou sentigo, não há conversa. Chega na hora do culto, você está ali com a cara amarrada. Servir ao Senhor com alegria. Como é que você está aqui no culto para louvar tem que te empurrar? Servir ao Senhor com alegria. Como é que você está entrando naquela porta, já está preocupado com o protocolo, já está estressado o protocolo, só te falaram, senta aqui, ou você está mesmo aqui. Aqui então, eu estou a compreender que é lugar de festa. Professai. Onde Jesus mora não existe tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. Então canta ao Senhor, canta, igreja. Aleluia. Depois desse hino, podia sentar. Há motivo de você ser triste? Não. A não ser que Cristo não mora em você. Você precisa ser o mais alegre na tua casa. Você precisa ser o mais alegre na tua rua. Os vizinhos têm que te perguntar: mas você está sempre alegre? Qual é o problema? Se não tem problema, esse vizinho não tem problema. Esse vizinho não tem problema no serviço, todo mundo tem problema menos você. Todo mundo reclama do chefe menos você. Todo mundo reclama do trabalho menos você. Mas você não está vendo que o chefe está desenvolvendo muito? Oh, não me chamaram para reclamar. Enquanto o chefe está te apertar, eu estou a louvar. O chefe está te mandando fazer hora extra. Aleluia. Farei para a honra e a glória do meu Deus. Mas você não reclama, eu reclamo no quarto. Lava a sua comanda, lava a letra. Deus, o chefe também está me apertando muito. Mas quando eu vou no serviço, eu estou
pessoa aqui pode falar, daqui a pouco ele vai entender, você é diferente. Mas você é diferente por quê? É por causa de quem eu carrego. Não, eu não sou diferente porque eu sou diferente. Eu sou diferente por causa da pessoa que está em mim, que me torna diferente. Por que nós devemos dar? Porque dar é melhor que receber. Mas abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Nosso Deus é um Deus doador. Dar é um ato de amor. Aleluia. Dar é um ato de amor. O que você deu a Deus esse ano? O que você já deu a Deus esse ano? Quando você entra no quarto para orar, o que você dá a Deus? Dá um louvor ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. O coração alegre formoseia o rosto. Pessoas alegres têm pouca dificuldade de envelhecer. Pessoas alegres têm saúde no corpo. Vocês sabiam que a tristeza corrói o osso? A tristeza traz doença no corpo. A mágoa traz dor no corpo. Tem pessoas que estão doentes por causa de tristeza, amargura na alma. Mas nós não podemos viver uma vida de amargura na alma, porque não temos motivo para viver uma vida de amargura na alma. Não temos motivo. Não adianta você me falar, pastor, você não sabe porque ontem eu não jantei. Você não tem motivo. Você não tem motivo. Não adianta você me falar, não, eu estou com uma enfermidade no corpo e essa enfermidade não está a dar certo, não está saindo do meu corpo, por isso eu estou amargurado. Você não tem motivo. O que eu estou a pregar? Isso é verdade, você não tem motivo. Amém. Você não tem motivo. Salmos 20, verso 7, nos confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Alguém quer compreender? Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. A igreja do Senhor não é uma igreja que se curva e cai. A igreja do Senhor é uma igreja que se levanta e se mantém em pé. Os problemas não podem te fazer se curvar. A doença não pode te fazer se curvar. A falta de emprego não pode te fazer se curvar. Nada nesse mundo pode te fazer se curvar. Sabe por quê? Porque você não é daqueles que se encurvam. Você é daqueles que se levantam. Você não é daqueles que se encurvam. Você é daqueles que permanecem em pé. Porque a promessa diz respeito tanto a ti como aos teus filhos, que o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Em todo lugar aonde você colocar a planta do teu pé, o Senhor te dará por herança. Você não é daqueles que se encurvam. Você é daqueles que se permanecem em pé. Por isso, meu amado em Cristo Jesus, nada de tristeza, nada de cara trancada, nada de todas as estender as mãos para receber, estende as mãos para dar, estende as mãos para dar. Dê ao Senhor e dê aos homens, dê ao Senhor e dê aos homens, dê ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda adoração, ao Senhor toda majestade, ao Senhor toda reverência. Isso dê a Ele. Aos homens estende as mãos, dê a um abraço, um aperto de mão, uns 5 mil, 10 mil, 15 mil, emprego. Ao homem, ame, ao homem, abrace, ao homem, dê alguma coisa, mas não esqueça de dar a Deus toda a honra e toda a glória. Quando as pessoas chegarem e você vira a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Quando você ajudar o irmão, a irmã, e ele vir te agradecer, você fala thank you, mas a Ele honra, glória, louvor e adoração.
ajudei, mas é para Ele a honra. Reconheço que estendi as mãos, mas é para Ele o louvor. Não me louve porque eu te dei 10 mil. Não me adore porque eu te abri a porta do emprego. Não me faça algum favor, não, porque aconteceu alguma coisa que eu te ajudei. Dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória, dê a Ele todo o louvor, porque eu entendi que existe a lei da semeadura. Eu dou a ti, recebo aqui, eu dou aqui, recebo ali, mas a honra é para Ele, pois a Bíblia declara: Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Não se exalte quando você está a ajudar alguém, pois o que a tua mão direita fazer, a tua mão esquerda não precisa saber. Não toque sino. Eu não que der aquele sapato naquele irmão. Ninguém precisa saber. Eu tenho dito, eu estou a escrever minha história, mas outros é que vão contar minha história. Não preciso ser eu o escritor e ao mesmo tempo o que conta a minha história. Eu só escrevo, outros têm que contar a minha história. Não conte tua história. Quando você contar a tua história, vais perder valor. Escreve só. Escreve só. Quando você, mesmo que não contar em vida, mas quando você morrer, alguém um dia vai sentar e vai começar a ler dois moços. Esse homem mesmo, afinal orava assim, afinal ele fazia isso. Vamos escrever também, heróis da fé. Está entrando a mirar teu nome. Você já morreu, mas está contando a tua história. Porque nós estamos a compreender que não precisamos receber agora, mas vamos receber. Não precisamos que nos dê agora. Estamos só a semear. Estamos na fase da semeadura. Se eu não colher, meus filhos vão colher. Entenda que a semeadura é uma coisa para a eternidade, é o que passa de geração a geração. Não se apresse a colher o milho que você plantou. Pode semear, deixa a sua língua crescer. Se você não comer hoje, dois filhos vão comer, mas deixa a horta crescer, deixa a lavra crescer. Aleluia. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças. Há algumas pessoas, filhos do diabo, inimigos da cruz de Cristo, que inventam coisas e dizem: não dá dinheiro na igreja. Estás a enriquecer teu pastor. Não dá dinheiro na igreja. Você não vê. Você tem dinheiro, você tem fome. Meu irmão, quando você compreender que você não dá dinheiro no pastor, quando você entender que o que você dá não é para o pastor, mas é para aquele que você adora, entrei por suas portas com ações de graças. Com ações de graças. Deixa eu vir no culto sem ação de graça. Irmãos, ação de graça não é uma coisa que só acontece de tempo em tempo. Ação de graça é um ato contínuo. É ação de graça. É ação de graça. Eu orei por uma menina que tinha feito um acidente no Pinamba, e os médicos disseram que ela tinha que voltar para colocar o gesso depois de um mês. E eu fui orar por ela, e eu lhe disse: antes de um mês você vai começar a orar. E uma semana depois de vir na igreja, e eu falei: glória a Deus por isso. Preparei a ação de graça. Ação de graça é quando você reconhece que Deus fez algo por você e você quer lhe agradecer. Então dê ação de graça. Aconteceu alguma coisa na tua vida que você vê que isso que aconteceu é extraordinário. Uma oração que você fez, Deus respondeu. Não venha de mãos vazias, dê ação de graça. É uma coisa que parte no teu coração, não é uma coisa que se fala no púlpito. Não é uma coisa que você tem que te falar, vem com ação de graça, não. Você mesmo no teu coração precisa compreender que o que Deus fez por mim é tão forte
forte que eu não posso ir de mão vazia. Vou levar ação de graça. Não estou a levar ação de graça para o pastor. Estou a levar ação de graça para aquele que ouviu a minha oração. Isso se chama sabedoria. Isso se chama entendimento. Começa a ter um relacionamento com Deus e a entender como é que Deus funciona, como é que Deus trabalha, como é que Deus age, e você vai ver que a tua vida vai começar a prosperar e você vai se destacar em relação a outras pessoas. O segredo é você está a compreender os mistérios de Deus. Dê ação de graça ao Senhor. Tem muitos que não sabem dar ação de graça ao Senhor, nem com louvor. E por que devemos dar ação de graça a Deus? Verso 5 responde: porque o Senhor é bom. Amém. Eu disse: porque o Senhor é bom. Amém. Nessa sala alguém acredita que o Senhor é bom? Amém. Nessa sala alguém acredita que o Senhor é bom? Amém. A Bíblia está dizendo: o Senhor é bom. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Termino dizendo: dê ação de graça, mas compreenda o verso 5. Eu não sei quantos anos, aqui tem variedade de idades, mas calcula a tua idade, quantos anos você tem. E deixa-me te dizer que teu pecado tem idade. Teu pecado tem idade. Eu não sei se você começou a pecar com 5, 6, 7 anos e hoje tem 23 ou 24. Soma só. Teu pecado tem idade. Mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Não tem idade. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Antes de você começar a pecar, Deus já começou a te perdoar. Pode chegar no 100 anos com o pecado, nunca vai passar a misericórdia de Deus na tua vida. A misericórdia de Deus sempre é maior que os nossos pecados, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus não deixa ninguém padecer necessidade. Que eu estou a pregar sério. Amém. Deus não deixa ninguém padecer necessidade. Amém. Nós é quem padecemos necessidade. Amém. Não é porque Deus quer que eu sofra. Não, Deus quer que eu não passe fome. É mentira, Deus não quer. Você que não está entendendo a Bíblia que você está lendo. Não, Deus quer mesmo que eu continue a mendigar. Deus não quer. Nenhum pai quer que o filho dele mendiga. Nenhum pai quer que o filho dele passe necessidade. A não ser que você não está compreendendo o que o pai deixou, a escritura que o pai deixou. Tem filho que o pai deixou o testamento, está sofrendo porque nunca leu o testamento. Não é que o pai não lhe deixou riqueza, é que ele nunca parou para ler o testamento que o pai deixou. Mas o pai já declarou 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, é do meu filho. Está aí, as casas são dele, tudo é dele, porque a Bíblia diz que tudo é nosso. A Bíblia diz que tudo é nosso. Mas você continua a sofrer, sabe por quê? Porque você não está lendo o testamento que te foi deixado. Você continua a chorar porque você pensa, você compreende que Deus é um Deus que recebe suas lágrimas. Aprenda a celebrar o Senhor. Aprenda a dar hinos ao Senhor. Aprenda a jubilar o Senhor. Aprenda a louvar ao Senhor, porque a sua misericórdia se estende de geração a geração. O seu louvor é novo, que é diferente, tem princípios diferentes, tem modalidade de viver diferente, tem pensamento diferente, acredita num Deus diferente. Nós somos esse povo, por isso nós celebramos o nosso Deus. Com dor ou sem dor nós celebramos, com alegria
celebramos porque nós compreendemos que a alegria não está no exterior. A alegria está no interior. Ok, aleluia. Se coloque em pé, por gentileza. A alegria não está fora. A alegria está dentro. A alegria está dentro de você. Não espera que a alegria saia de fora e entra dentro de você. Tira a alegria que está dentro de você e faz ela ir para fora. Ou você não é mais aquela pessoa que espera. Você é aquela pessoa de quem se espera. Não espere que as pessoas te fazem feliz. Faça feliz as pessoas. Não espere que as pessoas te deem. Dê a você as pessoas. Não espere que Deus te dê alguma coisa. Dê a você a Deus o louvor. Dê a você a Deus a honra. Dê a você a Deus a glória. Dê a você a Deus a adoração. Feche teus olhos e comece a celebrar o Senhor nesta manhã. Feche teus olhos e dê alguma coisa ao Senhor nessa manhã. Feche os teus olhos e celebra o Senhor nessa manhã. Diga o quanto Ele é maravilhoso. Você não veio receber, você veio dar. Você não veio receber, você veio dar. Você não é aquele que recebe, você é aquele que dá. Porque você tem para dar. Você tem alguma coisa para dar. Oh, não diga mais, eu não tenho alguma coisa para dar. Você tem alguma coisa para dar. Mude a tua linguagem. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento. Mude a tua mentalidade. Não diga toda hora eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Não, fala eu tenho. Mude a tua linguagem. Eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho saúde, eu tenho paz.